Bom dia, alunos do segundo ano, tudo bem? Moçada, dada a situação que nós nos encontramos, nós vamos tentar fazer algumas aulas acontecerem por esse método, vamos ver o quanto ela vai ser efetiva e aí a gente vai tentando outras metodologias, tá? Bom, vamos lá então. Nós paramos no início desse módulo 2, onde a gente discutiu algumas coisas importantes. Eu queria retomar só mostrando para vocês a necessidade que a partir de agora a gente vai ter de considerar uma nova herança, que é a herança envolvendo os cromossomos sexuais. Nós falamos bastante da herança autossômica no início do semestre. Agora nós começamos a herança ligada ao sexo. Então eu queria chamar a atenção de vocês a essa imagem aqui da tela. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão perceber que o macho, ele tem um cromossomo X e um Y, a fêmea, 2 cromossomos X. Essa condição que nós percebemos em que a gente começa a estudar uma informação cuja localização da informação do gene está localizado no cromossomo X, rapidinho a gente vê que a fêmea vai ter 2 informações colocada no cromossomo como uma listra azul e uma vermelha, mostrando que pode ser informações diferentes, né? Alelos, portanto, e o macho só uma informação. A hora que ocorre a meiose e a produção de gametas, quando nós olhamos a prole embaixo, nós percebemos que essa informação continua no cromossomo X e os machinhos, que tem o cromossomo Y, não tem esse alelo, não tem essa informação. Então, a partir de agora, eu quero que vocês, quando percebam a herança ligada ao sexo, vocês automaticamente coloquem o gene da característica que a gente está estudando no cromossomo X, jamais no cromossomo Y. Isso vai ser muito relevante a partir de agora. Tudo bem? Então, daqui para frente, essa imagem tem que estar gravada na cabeça de vocês. Herança ligada ao sexo, o gene está localizado no cromossomo X, somente no cromossomo X. E nós vamos começar a trabalhar no heredograma com essa simbologia. A gente vai colocar agora o gene junto com o cromossomo sexual, tá? Então, por exemplo, nós não vamos colocar apenas azão, azinho, vai ser X-azão, X-azinho. Isso, lembrando que é o cromossomo X que leva. O macho, ele não tem como ter dois alelos, visto que ele é XY, ele só vai ter um dos alelos. Tudo bem até aqui? Beleza. Olha, só lembrando então, esse é um cariótipo que a gente já viu na aula passada, né? Representando aí os cromossomos sexuais. E só para relembrar, nesse caso a gente tem uma situação de um Klinefelter. Lembrando por que é um Klinefelter? Porque tem 3 sexuais, 2X e um Y. Então, as aneuploidias, nós já estudamos na aula passada, né? Só lembrando, então, do que já foi visto, assim como nós já vimos também a determinação sexual de outros sistemas. Além do XY, nós vimos o X0, o ZW, o Z0. Tudo isso é material já visto que vocês têm condições de trabalhar. Muito bem. Ó, nesses 2 cariótipos aqui, só para memorizar então, que nós temos o cariótipo masculino, de um lado, mostrando aí o cromossomo XY, e o cariótipo feminino, mostrando 2 cromossomos X. Muito bem. Acompanhe essa situação já conversada em sala de aula, que no caso do mamífero, como exemplo, o homem, nós dizemos que ele é o sexo heterogamético. É ele que vai formar 2 gametas diferentes. Então, se nós observarmos aí, 50% dos espermatozoides do homem vai levar o cromossomo X
e os outros 50% o cromossomo Y, né? Muito bem. Até aqui nada de novo. Então vamos entrar na novidade agora, que é a herança dos cromossomos sexuais. Bom, nós chamamos, toda vez que nós estivermos estudando um gene cuja localização desse gene for no cromossomo X, nós vamos chamar essa informação, esse tipo de herança ligada ao sexo, ok? Muito bem. Então, acompanhe aqui essa imagem que vai fazer menção ao exemplo chamado de daltonismo. Vocês já devem ter ouvido falar que é um distúrbio onde o indivíduo daltônico ele tem uma dificuldade de diferenciar alguns tons, algumas cores. Isso tem relação com a nossa percepção das cores. Isso tudo é um processo celular mostrado aqui na imagem, que nós temos aqui células com esse formato de cone, representado aí pela cor azul, pela cor vermelha e pela cor verde, no fundo do nosso olho, que são as células que recebem os fótons, são as células fotorreceptoras. Então, de acordo com o quanto elas são excitadas, nós teremos aí as mais diferentes percepções de cores. E essas células são células distintas, então tem células para a percepção do azul, células para a percepção do vermelho e células para a percepção do verde. Então são 3 tipos de células fotorreceptoras distintas. De acordo com a intensidade dessas percepções, a gente vai ter as diferentes tonalidades. Nós chamamos de daltonismo a situação em que essas células sofrem algum tipo de mutação e não trabalham da forma que deveriam trabalhar. Então, isso pode afetar qualquer uma das 3 células fotorreceptoras. Inclusive, o daltonismo mais comum é uma patologia que os genes envolvidos estão localizados no cromossomo X, que são as células fotorreceptoras para o verde e para o vermelho. As células fotorreceptoras para o azul, elas são produzidas por genes localizados não no cromossomo X, mas sim em cromossomos autossomos. Então, nós não vamos falar dela aqui, já que o daltonismo aqui entra como um exemplo de herança ligada ao sexo. Tudo bem? Muito bem. Aqui uma imagem, só para ilustrar a visão de um daltônico quando ele tem uma dificuldade na percepção aí das diferentes tonalidades, né? Principalmente envolvendo o vermelho, o amarelo, tudo para ele fica meio monocromático, né? Muito bem. O que é importante para a gente fazer isso na nossa interpretação dos nossos heredogramas? A partir de agora, eu quero chamar muita atenção de vocês ao fato de que nós vamos então colocar, se vocês olharem essa tabela dizendo genótipo feminino, fenótipo, genótipo masculino, fenótipo, vocês vão perceber que as mulheres têm 3 situações. Elas podem ser não daltônicas com 2 genótipos diferentes. Elas podem ser não daltônicas porque carregam o gene D nos 2 cromossomos, gene esse D representado com a letra maiúscula, espero que todos estejam acompanhando. Esse D maiúsculo representa o alelo normal, o alelo sem a mutação, o alelo que faz as células fotorreceptoras da forma mais normal possível, mas nós temos também mulheres que são o que nós chamamos de heterozigota. Acompanha o meio aí da tabelinha, XDzão, XDzinho. Essas mulheres também não são daltônicas, só que elas são o quê? Heterozigotas. E finalmente, na terceira linha, a gente tem aí a mulher daltônica. Então, ela teria que ter 2 alelos mutados, né? XDzinho, XDzinho, para causar aí esse distúrbio de
interpretação de correta visualização das cores. Muito bem. No caso dos homens, eu costumo dizer que é 880. Ele não tem a condição de heterozigose, então ele sempre vai ser o quê? Ou normal ou com a patologia. Nesse caso, isso por si só já justifica a herança ligada ao sexo ser mais frequente em homens do que mulheres. Exatamente porque a mulher tem a condição de ser heterozigota, portadora, mas não manifestar a característica. Veja, isso a gente está falando de uma herança ligada ao sexo do tipo recessiva, como é o caso do daltonismo, como é o caso da hemofilia, que é uma outra patologia vinculada à condição de ter um distúrbio na coagulação sanguínea. A gente sabe que o processo de coagulação sanguínea é um processo extremamente complexo, que depende de vários fatores, e o indivíduo hemofílico, ele tem falta de um desses fatores, né? Geralmente é o fator 8, mas pode ser o fator 9 também. Enfim, nós temos várias condições em que esse distúrbio genético pode se manifestar, caracterizando aí quadros de hemofilia. E aí nós temos tipos diferentes dessa situação, hemofilia A, hemofilia B. Muito bem, não são as únicas patologias, a gente tem uma série de outras informações cujo gene está localizado no cromossomo X. Existe uma patologia chamada distrofia muscular de Duchenne, que leva aí os meninos a essa condição muito triste de perder o movimento e acabar tendo uma morte precoce, que a gente vai ter oportunidade de ver em alguns exercícios. Muito bem. Aqui, nessa nossa representação, a gente consegue perceber que nós temos aí a mulher heterozigota. Veja, então ela não é daltônica. Notem que embaixo do cromossomo a gente tem XDzão, XDzinho. O pai, o marido, daltônico, ok? A representação do gene para o daltonismo, ele está sendo representado como uma listra branquinha. Então, a mulher é normal, mas ela leva o gene para. A hora que nós tiramos os gametas, nós percebemos que a geração F1, a prole desse casal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter mulheres, todas elas normais, embora 25% das mulheres sejam portadoras, igual a mãe, e entre os meninos, nós vamos ter meninos totalmente normal, né? Sem condição aí de apresentar a condição de heterozigose, exatamente porque só tem um cromossomo X, e os outros 50% dos meninos apresentarão aí a patologia. Vejam a importância da gente entender a transmissão desse gene. Então, uma mãe portadora, ela só pode passar isso para os meninos, jamais para as meninas, visto que as meninas teriam que ter 2 cromossomos para ser afetado. Essa situação só pode acontecer se nós olharmos do lado, é uma situação que permite o nascimento de uma mulher daltônica. Mas percebo que nesse caso, o casal é um casal em que ela é a mulher portadora, que agora está se relacionando com um homem daltônico. Nesse caso, sim, nós podemos ter todas as possibilidades. Então, nós teremos aí mulheres normais, portadoras, mulheres daltônicas, homens normais e homens daltônicos. Vocês vão continuar tirando os gametas e fazendo o quadro da mesma forma. Só que agora, para fazer a resolução de qualquer exercício, vamos pegar esse como exemplo, só para vocês saberem como que fica a montagem. Se eu pegar o cruzamento de um homem normal com uma mulher normal portadora, como é que nós colocamos isso no quadro de cruzamento? Mantenham, por favor, os cromossomos sexuais na hora de resolver o exercício, tá? Então, como é que ficou os gametas da mulher? XDzão, XDzinho. Como é que ficam os gametas
do homem, XDzão, Y, e depois é só fazer o quadro. É super importante vocês perceberem que nesse caso, desse tipo de herança, pelo quadro, nós já sabemos o sexo. O gênero já nos é mostrado na hora que eu faço o encontro gamético. Então, tá nítido, eu tô vendo, olha, vai dar uma menina, visão normal, vai dar um menino, visão normal, vai dar uma menina, visão normal, porém o quê? Portadora, essa que tá com XDzão, XDzinho. E vai dar um menino daltônico. Então, nesse quadro da herança ligada ao sexo, vocês nos exercícios de probabilidade, vocês não devem multiplicar por meio, como nós habitualmente fazemos, né? Isso. Nós precisamos aqui só manter o cromossomo sexual da forma correta. O que é isso? Nunca colocar o cromossomo Y levando o alelo. Ele não leva o alelo. Isso é um erro muito frequente entre vocês, é esquecer e colocar o gene também no cromossomo Y. Isso não acontece, tá bem? Entendido até aqui? Muito bem. Tem vários exercícios que são exercícios que vocês vão estar vendo aí a partir do estudo. Eu quero que vocês façam a resolução desses exercícios com bastante cuidado para a gente poder estar discutindo aí num próximo encontro. Bom, esse tipo de heredograma que eu coloquei para vocês, que tem casamento consanguíneo, que um casal normal tem filhos, homens, filhas, mulheres, apresentando a patologia, é o típico casal que nos mostra uma herança com um padrão recessivo, né? Mas toda vez que eu tenho o gene se manifestando igualmente em homens e mulheres, eu penso no padrão autossômico. A partir de agora, que nós estamos estudando a herança ligada ao sexo, eu queria mostrar para vocês que esse tipo de comportamento vai mudar bastante. Tudo bem? Olha só o que vai acontecer. Olha essa situação. Todos que estão pintadinhos apresentam a característica em questão. O símbolozinho da mulher com um alvozinho no meio significa que ela é portadora. Essa condição, ela é típica da herança ligada ao sexo e que passa do avô para o neto. Se vocês prestarem atenção, é o caso da hemofilia, é o caso do daltonismo, é o caso da distrofia muscular de Duchenne. Como vocês vão ficar com esse heredograma, eu quero que, como um exercício de tarefa, vocês preencham o genótipo de todos os envolvidos. Esse é um exercício que eu vou estar cobrando de vocês como uma tarefa. Eu quero que vocês coloquem em cima do símbolo o genótipo do indivíduo. E aí, presta bastante atenção na explicação. Respeitem aquilo que eu estou falando para vocês. Mulher XX, homem XY. Homem pintadinho, ele leva o gene em questão. Esse tipo de padrão em que passa do avô para o neto através da filha portadora, se vocês prestarem atenção, as filhas do primeiro casal, e já coloca a numeração também, tá? Eu quero que vocês coloquem algarismo romano nas gerações e algarismo arábico nos indivíduos. E vocês vão me entregar isso como uma tarefa e eu quero conferir isso. Vamos ver como que a gente vai fazer isso, como que nós vamos combinar a entrega dessa tarefa. Mas já podem ir pensando que eu quero que vocês preencham isso. Moçada, olha que curioso. O pai lá em cima, pintadinho, ele tem daltonismo. Nenhum dos filhos tem, nenhum. Porém, as 3 filhas são portadoras. Por isso, o símbolozinho mostrando aí uma bolinha no interior, a bolinha vermelha. Elas são portadoras. A hora que essas mulheres casarem, os seus filhos, alguns deles, porém só os meninos,
poderão ser daltônicos também. Tudo bem? Tranquilos? Então veja que passa do avô para o neto. Sempre é esse o padrão de transmissão. Esse é o típico padrão herança ligada ao sexo do tipo recessiva. O que significa isso? Que precisa de 2 alelos na mulher para se manifestar. Ô, professora, por que 2 alelos na mulher? Porque, obviamente, quem tem 2x é ela. Os homens não têm essa condição. Ou tem a condição ou não tem a condição. Agora, presta atenção nessa outra situação. Olha que curioso. Se eu perguntar para vocês que padrão que é, autossômico, ligado ao sexo, dominante, recessivo, como é que eu vou me sair dessa situação embaraçosa? A primeira coisa, eu tenho que tentar achar aqueles famosos casais que me ajudam. Lembram? Aqueles casais que a gente tem um casal normal, tendo filho afetado, ou um casal afetado, tendo filho normal. Nada disso acontece nesse heredograma. Vejam se vocês concordam comigo. Eu não tenho nenhum casamento-chave para me ajudar. Nem numa situação, nem noutra situação. Agora, uma coisa me chama a atenção, e me chama muito a atenção. Eu tenho afetados em todas as gerações. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Tá? Tudo bem? E eu tenho uma transmissão que agora me chama muito a atenção, mas muito a atenção mesmo. Se vocês perceberem, quando a mulher é afetada, pode nascer meninos e meninas afetados. Mas quando o homem é afetado, todas as filhas serão afetadas. Não escapa uma. Então, notem, por exemplo, o filho da segunda geração, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Primeira menina, estão acompanhando? Geração 3. Primeira menina, afetada. Segundo filho, menino, normal. Terceiro filho, normal. Quarta filha, afetada. Quinta filha, afetada. Se observar, quando vem a patologia da filha, da mulher, eu posso ter a transmissão tanto para os meninos quanto para as meninas. Esse é um padrão que eu também vou considerar como uma tarefa que eu quero que vocês preencham e me devolvam. E aí vai a dica. Ela é ligada ao sexo dominante. Isso quer dizer o quê? Que basta um gene para se manifestar. Então, veja, vamos considerar aí a letra A maiúscula como sendo a causadora aí da patologia. O homem, XAzinho Y, quando não tem a patologia. Ok? Quando ele tem a patologia, XAzão Y. A mulher, se ela for heterozigota, eu estou falando de uma herança dominante. Sendo ela heterozigota, ela vai apresentar já a condição, a característica. Então, veja, eu coloquei um monte de dúvidas aí na cabecinha de vocês e eu quero ver como é que vocês vão se sair entregando para mim como tarefa o preenchimento dos 2 heredogramas, aquele anterior e esse. Então, lembrando que vocês vão pendurar o gene em questão no cromossomo X. Quando não souberem, quando não puderem descobrir, continua deixando a lacuna, ok? E eu estou informando vocês que quando a herança for ligada ao sexo, padrão dominante, pensa que a mulher, tendo 2x, tendo apenas 1x para a patologia, ela vai já ter a condição, ok? Os homens, tendo o gene em questão, vai ter a patologia. Como a hora que esse homem transmite esse X para os seus descendentes, todos que receberem esse X terão o gene afetado.
como basta um gene para ter a característica, isso justifica o porquê de todas as filhas serem afetadas. Moçada, eu só vou saber se vocês entenderam isso se vocês preencherem os genótipos nesse heredograma corretamente. Então, eu vou combinar um jeito de estar recebendo esse material e dar aí uma conferida e ver como é que vocês saíram. Por hora, eu quero que vocês leiam o material que eu expliquei e a partir da próxima exibição de aula, de vídeo, nesses moldes ou em outro, vamos testando, a gente vai falar da inativação do cromossomo X e de herança ligada ao sexo. E vamos desenvolver aí alguns exercícios, tá bom? Beijo a todos. Tchau, tchau.